Bom dia, pessoal. Dando continuidade ao trabalho que nós começamos na semana passada, do PET 4, vocês viram que nós começamos a estudar sobre as misturas homogêneas, misturas heterogêneas. Esta semana nós vamos ver os métodos de separação de misturas. Então, olha, tudo que existe na natureza, a maioria dos materiais, elas estão formando misturas. E para ser utilizados pelo ser humano, eles precisam ser separados. Por isso foram criados alguns métodos de separação de misturas, levando em conta as características físicas e químicas das substâncias, de acordo com a composição, a densidade, o tamanho, a solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, quantidade de fases e entre outras características. Então, olha, daí nós temos métodos de separação de misturas homogêneas e métodos de separação de misturas heterogêneas. Agora nós vamos ver o uso da mistura homogênea. O que é uma mistura homogênea, pessoal? Vamos lembrar. São misturas que só têm um aspecto. Por exemplo, água e álcool. Nós podemos fazer a solução, só que é impossível identificar somente com os olhos onde está a água e onde está o álcool. Então, na mistura homogênea, forma uma solução. E nessa solução tem dois componentes, o soluto e o solvente. Soluto é a substância que vai ser dissolvida e solvente é a substância que vai dissolver o soluto. Então, olha, tendo esse conceito em mente, nós consideramos a água como um solvente universal, porque ela tem capacidade de dissolver a maioria das substâncias. Então, numa solução de água e açúcar, a água é o solvente e o açúcar o soluto. Então, no primeiro método de separação de mistura, usa-se a vaporização. O que vem a ser isso? Aquece a mistura até que o solvente evapore por ação do calor. Com a evaporação do solvente, o material no estado sólido, ele fica separado em outro recipiente, certo? Pode ser feito também por processo da destilação simples. O que é a destilação simples? É usado para separar a mistura de um líquido e um sólido. Aquece a mistura, o líquido evapora, passa por um aparelho chamado destilador e ele vai então evaporar o líquido e ser recolhido num recipiente à parte e o sólido fica no recipiente da fervura. Então, olha, o destilador é esse aparelho aí, pessoal. Então, ele consta de uma chama, né? Um recipiente onde a gente coloca a mistura, por exemplo, vamos supor, água e sal. E nesse recipiente, ele é acoplado num tubo. Esse tubo vai passar por um tubo mais dilatado um pouco e vai desembocar num outro recipiente. Nesse tubo mais dilatado, passa a água fria para fazer a água voltar ao estado líquido. Então, o que acontece? A mistura aquecida, a água dessa mistura ferve e evapora. Quando ela evapora, ela segue por esse tubo. Quando ela passa neste tubo aqui, evaporando, ela está no estado
gasoso. Então, quando ela passa por este tubo, a água fria que passa nesse tubo maior, ela vai esfriar o tubo que passa aqui dentro. Então, dessa maneira, a água volta para o estado líquido. Voltando para o estado líquido, ela escorre num outro recipiente, onde fica somente a água que foi destilada. E o soluto, o sal, depois que toda essa água que é evaporada, ele se acumula aqui dentro. Assim funciona o destilador e ocorre a destilação simples. Outro processo é a destilação fracionada. É o caso de misturas de líquidos que leva em conta a temperatura de ebulição. O que é a temperatura de ebulição, pessoal? É a temperatura em que um líquido passa do estado líquido para o gasoso. Então, a solução é aquecida e separa-se inicialmente o líquido que tem menor temperatura de ebulição. Conforme vai subindo as temperaturas de ebulição, os líquidos vão se separando em recipientes à parte. Bom, daí nós temos as atividades. Qual a importância dos métodos de separação para a sociedade? Os métodos de separação ajudam a obter substâncias puras e mais simples, que serão úteis para o trabalho e o bem-estar da sociedade. Então, são úteis para a obtenção de matérias simples e mais puras. Por que a água é denominada solvente universal? Porque ela tem a capacidade de dissolver grande parte das substâncias existentes na natureza. Outra coisa, a número 3. Cite uma vantagem da destilação simples em relação à evaporação na separação de mistura. A vantagem é que o método de destilação ele é mais rápido do que o da evaporação. O da evaporação tem que ser feito com a ação do calor, do vento, e a destilação simples, ela só acontece com elevação de temperatura, é mais rápido. Neste capítulo, nós conhecemos alguns métodos de separação de mistura. Qual deles seria aplicado em cada um desses casos? Álcool e água são líquidos semelhantes. Então, qual o método de separação de mistura seria mais inviável? A destilação simples, porque separa o álcool e a água. Água e sal. Pode ser feito a evaporação e pode ser feita a destilação simples. A evaporação ela é mais usada. O petróleo, para se fazer a destilação, o petróleo é uma mistura de várias substâncias. Dele se obtém a gasolina, o óleo diesel, plásticos e outras substâncias mais. Então, essas substâncias, elas são obtidas a partir da destilação fracionada. O método de separação do sal de cozinha da água do mar é feito nas salinas do Nordeste. A água é colocada em grandes recipientes de pequena profundidade, construídos na areia. Com a ajuda do sol e dos ventos, são feitas a separação. Ocorre o processo físico da separação, em que o sal de cozinha e outros componentes sólidos vão se depositando no fundo. Bom, com base nesse texto, qual o nome do processo físico que auxilia na separação do sal de cozinha e a água? Foi falado no texto, pessoal, que o processo físico vai ocorrer com o depósito das partículas sólidas no fundo do tanque.
O processo físico que faz que obtém esse resultado é chamado de decantação, que consiste em deixar a mistura em repouso, paradinha, até que a partícula sólida se deposite no fundo. Quais os pré-requisitos necessários da região para que o sal possa ser separado? A região Nordeste ela é favorecida com muito calor e muito vento. Então, são as propriedades que mais influenciam na evaporação. Que outro processo nós podemos usar na separação do sal e a água? Seria a destilação simples, certo? Com esta explicação, gente, acho que vocês entenderam bem os métodos de separação de mistura homogênea e tenham agora uma boa oportunidade para fazer os seus estudos bem feitos. Então, bom trabalho!